Olá, boa tarde. Quarta-feira, 3 de abril, o Senado agora está no ar. Reunião com representantes do Mercosul e da União Europeia, instalação de uma comissão de juristas e a posse do novo ministro dos Transportes. Veja como foi a agenda de hoje do presidente do Senado, Renan Calheiros. O presidente do Senado participou da solenidade de posse do novo ministro dos Transportes, César Borges, no Palácio do Planalto. Em seguida, Renan Calheiros instalou a comissão de juristas que vai elaborar o anteprojeto de lei de arbitragem e mediação. A comissão tem 20 integrantes e é presidida pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. A arbitragem é usada para resolver impasses entre empresas e é regida por uma lei de 1996. Já a mediação é muito utilizada nos Estados Unidos e na Argentina, mas ainda não existe no ordenamento jurídico brasileiro. A arbitragem, nós já temos uma lei no Brasil que a regula, é quando um terceiro imparcial é indicado pelas partes para apresentar uma sentença. É uma escolha privada que as partes fazem, o poder público não participa e a solução é entregue a esse terceiro. Pode ser mais de um, pode ser um conjunto, 2, 3. E a mediação é quando as próprias partes, elas mesmas, por consenso, encontram uma solução do litígio. Criar no mundo privado, sem a participação do poder estatal, do judiciário, uma alternativa para a solução de controvérsias, através da negociação, da arbitragem e da própria mediação. Renan Calheiros também recebeu uma comitiva de parlamentares europeus. O grupo veio ao Brasil para reforçar as relações comerciais entre a União Europeia e os integrantes do Mercosul. Nós estamos tratando da consolidação de um comitê de trabalho, de um grupo de trabalho que possa reunir o Parlamento brasileiro, o Parlamento do Mercosul e o Parlamento Europeu, visando uma agenda objetiva, com metas claras, de modo que nós possamos avançar na direção do fortalecimento e até mesmo da consolidação dessa que é uma meta entre o Mercosul e a União Europeia. O Estatuto da Juventude será votado nesta tarde em regime de urgência no plenário do Senado. A matéria foi aprovada pela manhã na Comissão de Assuntos Sociais, depois de um acordo que eliminou os pontos polêmicos do texto. A apresentação de 4 emendas eliminou as polêmicas e garantiu a votação do projeto. Uma mudança esclareceu que os adolescentes entre 15 e 18 anos, que já são beneficiados por uma legislação própria, também podem ser contemplados pelo Estatuto da Juventude. Fica de 15 a 29, mas vai prevalecer sempre a lei que mais beneficiar o jovem, inclusive aquele de 15 a 17 anos. Prevalece sempre o interesse da juventude. Ficou decidido que o direito a passagens gratuitas em ônibus interestaduais vai ser regulado por uma lei específica. O texto estabelece que o poder público deve incentivar a programação para jovens nos meios de comunicação, em vez de exigir a veiculação obrigatória. E também foi decidido quem terá direito à meia entrada em eventos esportivos e culturais: os estudantes e os jovens de baixa renda. Nós tínhamos a classificação dos estudantes, aliás, dos jovens, como carentes. E se adequou, com base na legislação brasileira, a utilização do termo de baixa renda, sendo de baixa renda quem tenha uma renda abaixo de 2 salários mínimos, como já define a legislação. A aprovação do Estatuto foi comemorada pelos jovens que acompanharam a sessão. Essa é uma conquista da juventude, mas é uma responsabilidade de todo o parlamento brasileiro e de toda a sociedade brasileira. Então, acredito que o clima, o momento não poderia ser melhor, né? E a importância do Estatuto é porque ele vai, de fato, colocar direitos que até então não estavam colocados em lugar nenhum. A gente sabe que o jovem, esse segmento de 15 a 29 anos, mas em lugar nenhum dizia onde é que está o seu direito à educação, direito à cultura, ao trabalho, etc. A comissão aprovou também o pedido de urgência para a votação do Estatuto em plenário, quando poderão ser feitas novas mudanças no texto. Mas, na opinião do relator do projeto, o senador Paulo Paim, o processo de negociação, que envolveu inclusive o governo e organizações de juventude, vai garantir a aprovação final do Estatuto sem alterações. A juventude de todos os partidos me mandaram um documento pedindo a aprovação do Estatuto já. Por isso que eu não vejo grandes problemas e que a matéria
deve ser aprovado agora no plenário. Então, logo votemos a urgência e ele constará da pauta, o que significa dizer que ele vai ser apreciado rapidamente se não houver objeção do plenário, e acredito que não haverá objeção do plenário, porque ele ainda vai ter que ser votado em última instância na Câmara dos Deputados. E a Comissão de Assuntos Sociais também aprovou projetos que beneficiam os aposentados. O primeiro projeto aprovado pela comissão proíbe que entidades representativas façam descontos nos contra-cheques dos aposentados sem autorização. Uma emenda estabeleceu a cobrança de multas quando for cometida a irregularidade. A proibição sem sanção, ela acaba se tornando inócua. E a punição para entidades, que é o caso do projeto de lei, para entidades que se aproveitam de dificuldades de controle e efetivam descontos dos benefícios de aposentadoria sem autorização destes, alcançando arrecadações milionárias, deve ser severa. Outro projeto vai garantir o direito de renúncia à aposentadoria para quem voltar ao mercado de trabalho. Quando quiser se aposentar novamente, o trabalhador poderá somar os 2 tempos de contribuição e calcular um novo benefício. A aposentadoria é um bem disponível e a decisão é unilateral. Então, se o aposentado tiver uma possibilidade, uma perspectiva de melhorar a sua condição de vida, a sua renda, através de uma renúncia da aposentadoria, para depois ser inserido no mercado do trabalho, ou se inserir no mercado do trabalho e renunciar à aposentadoria, para com isso melhorar os valores do benefício da aposentadoria, eu acho que isso é legítimo, isso é cidadão, e essa perspectiva não pode ser negada por hipótese alguma. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça adiaram a votação do projeto de lei da senadora Cátia Abreu, que obriga governadores a cumprirem ordem judicial de reintegração de posse no prazo de 15 dias. Caso contrário, eles responderiam por crime de responsabilidade. Emenda do senador Sérgio Souza propõe que esse prazo seja estendido para 30 dias, mas não houve consenso para a votação da matéria. A comissão também aprovou uma proposta que torna a proteção à adolescência um direito social previsto na Constituição. Hoje, entre os direitos sociais previstos na Constituição estão saúde, educação, alimentação, moradia, lazer, previdência social, proteção à maternidade e à infância. A PEC, aprovada por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça, inclui nessa lista a proteção à adolescência. A proposta ainda terá que ser apreciada pelo plenário. Os senadores da CCJ aprovaram ainda a indicação da ministra Maria Cristina Peduzzi para compor o Conselho Nacional de Justiça. O marco regulatório da mineração, o desabastecimento de milho no mercado interno e a regulamentação do exercício da psicopedagogia. Assuntos debatidos em outras comissões do Senado nesta quarta-feira. A Comissão de Educação discutiu em audiência pública o projeto de lei que regulamenta o exercício da psicopedagogia no Brasil. Entre os convidados, representantes de psicólogos, fonoaudiólogos e a presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Segundo ela, mais de 150 mil profissionais atuam na área, que já é reconhecida pelo Ministério da Educação. A psicopedagogia já há 35 anos no Brasil, já tem uma produção própria, um corpo teórico que foi se constituindo, um arcabouço de hoje de mais de 1000 títulos na área da psicopedagogia. Nós temos ferramentas próprias que foram desenvolvidas, visando sempre o processo da aprendizagem. A Comissão de Desenvolvimento Regional também realizou audiência pública para debater o desabastecimento de milho no mercado interno. Segundo o secretário de Agricultura da Bahia, Eduardo Salles, a seca destruiu as pastagens e as plantações de milho, usado para alimentar o rebanho de gado. Problemas de infraestrutura também têm dificultado o armazenamento e a distribuição dos estoques da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. A CONAB, é uma das nossas conclusões dessa audiência pública, ela precisa realmente de um reforço muito grande para que ela possa cumprir um papel de agência reguladora, podendo comprar o milho quando está em baixa e vender no momento seguinte, que ela possa
ter armazéns para manter não apenas o abastecimento, como uma regulação do preço mínimo no nosso país. A Comissão de Infraestrutura aprovou o requerimento para a realização de um ciclo de audiências públicas sobre a reforma do marco regulatório da mineração. O marco hoje, que está em vigor, é um marco regulatório de décadas passadas que não corresponde mais à necessidade atual. E depois que nós precisamos retomar os investimentos na área de mineração que estão paralisados, seja porque os investidores não queiram, não tenham segurança jurídica para fazer os seus investimentos, seja porque não há, por parte do governo, regulamentação que possa liberar esses projetos. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.